Olá! No vídeo rápido de hoje, vamos falar sobre a RCD e quais os seus possíveis transdutores e adaptadores. A RCD é uma medida muito utilizada para a verificação de próteses auditivas em bebês e crianças pequenas e para a verificação de próteses auditivas realizadas no acoplador de 2CCs. Mas, afinal, o que é a RCD? A RCD é a diferença entre a orelha real e o acoplador de 2CCs. Obtendo essa diferença, é possível fazer todo o processo de verificação da prótese auditiva no acoplador de 2CCs e não na orelha do usuário. Para realizar a RCD, o primeiro passo é medir a resposta do acoplador de 2CCs e é traçado o volume desse acoplador. O segundo passo é medir a orelha real do paciente já com o molde auricular. E é traçada a curva da orelha real do paciente. Essa subtração é automaticamente feita pelo software e a RCD é traçada. A partir da RCD, é possível fazer toda a verificação no acoplador de 2CCs. O que mais eu devo considerar sobre a RCD? É importante saber que existem diferentes valores de RCD para diferentes faixas etárias. É importante realizar uma nova RCD sempre que houver a troca do molde auricular, uma vez que, se houve a necessidade da troca do molde auricular, houve uma diferença no conduto auditivo do paciente. Pensando em bebês e crianças pequenas, o crescimento é muito rápido e essa troca do molde auricular é feita com uma maior frequência. A RCD ela não pode ter valores muito negativos. Uma vez que eu obtenho uma RCD com valores negativos, é importante que eu reveja todo o meu processo da RCD e adeque posicionamento, entre outros problemas que podem ser encontrados no caminho. É uma curva ascendente, principalmente para frequências agudas. Uma boa RCD depende também de um bom molde auricular e a correta colocação dele e do tubo sonda na orelha do bebê. É muito importante que uma boa RCD seja realizada para eu poder realizar uma boa verificação eletroacústica no acoplador de 2CCs. O que mais eu devo saber? É possível também realizar a RCD com outros transdutores. O clássico, o recomendado, é com o molde auricular do bebê, ou da criança pequena, ou do usuário. Porém, existem outros conectores que podem ser utilizados na RCD, como a oliva do fone de inserção ou como a sonda SPL. Lembrando novamente que é recomendado utilizar sempre o molde auricular, pois esses outros transdutores apresentados podem apresentar pequenas diferenças nas medidas. Para os diferentes transdutores que podem ser utilizados, são utilizados diferentes adaptadores para o acoplador de 2CCs. Então, devemos ter muita atenção, a partir da escolha do transdutor, qual é o adaptador que vai ser utilizado, tanto para traçar a RCD, quanto para verificar o aparelho auditivo no acoplador de 2CCs. Para eu obter a RCD, conforme o transdutor é utilizado na audiometria, eu posso utilizar também esse mesmo transdutor, para obter a RCD. E isso vai mudar o adaptador que eu vou utilizar para o acoplador de 2CCs. Se eu for utilizar, por exemplo, o molde auricular, o adaptador que eu devo utilizar é o HA2BTE. Se eu for utilizar o fone de inserção, o adaptador que eu devo utilizar no acoplador de 2CCs para obter a RCD é o HA1 não BTE. E se eu for utilizar a sonda SPL60, o adaptador que eu vou acoplar ao acoplador de 2CCs para obter a RCD é o CAL-REM. E quais são esses adaptadores? O HA2, acredito que seja o mais conhecido, é o BTE, o mesmo adaptador que nós utilizamos para fazer a verificação no acoplador comumente. O HA1 é o não BTE, esse acoplador mais achatado. Muitas vezes é necessário utilizar a massa azul para vedamento. E o adaptador CAL-REM é o que acompanha o kit da sonda SPL60.
O que eu devo considerar para realizar a verificação no acoplador, uma vez que a RCD já foi traçada e já foi escolhido um transdutor para isso? Se eu utilizei o molde auricular para traçar a minha RCD, o adaptador que eu vou utilizar no acoplador para acoplar o meu aparelho auditivo e realizar a verificação é o HA2BTE. Se eu utilizei o fone de inserção para realizar a minha RCD, o adaptador que devo utilizar no acoplador de 2 CCs para a verificação da prótese auditiva é o HA1 não BTE. E se eu utilizei a sonda SPL, o adaptador recomendado também para o meu acoplador de 2 CCs é o HA1 não BTE. Então, aqui nos exemplos, podemos ver o volume do acoplador sendo medido para traçar RCD e a verificação do aparelho no acoplador de 2 CCs. No exemplo, eu tenho aqui o fone de inserção sendo utilizado para traçar a RCD. Vejam que foi utilizado o H1 não BTE e foi utilizada a massa para o vedamento desse adaptador. Na verificação, é utilizado também o HA1 não BTE. Quando foi utilizado o molde para traçar a RCD, para realizar a RCD e fazer a medida do volume do acoplador, foi utilizado o adaptador BTE. Para a verificação, percebam que o mesmo adaptador é utilizado. E quando foi utilizada a sonda SPL-60 para traçar a RCD, percebam que o adaptador utilizado acoplado ao acoplador de 2 CCs é o Cal-REM, para eu obter o volume deste acoplador e traçar a RCD. E para a verificação, utilizamos o adaptador HA1 não BTE. Estas são as recomendações de possíveis transdutores e adaptadores para a realização da RCD, bem como da verificação da prótese auditiva nos acopladores de 2 CCs. Espero que tenha gostado do vídeo e obrigada!